Irmãos, uma boa tarde a todos vocês. Uma informação para vocês, por um probleminha de internet, nós não conseguimos transmitir ao vivo agora a nossa Santa Ceia, mas ela está sendo gravada. Então, depois vai subir lá no canal do YouTube da igreja, vai ficar disponível para quem não pôde estar aqui e quiser assistir também este culto posteriormente. Então, você que vai estar assistindo em algum momento essa live, que Deus abençoe muito a sua vida também e que esse culto possa inspirar você a continuar firme na busca pelo Espírito Santo, a buscar o batismo diário do Espírito Santo, essa comunhão com Deus e essa força celestial. E que assim seja para todos nós aqui também, irmãos. Deus seja louvado pela sua vida. Alguns de vocês estão aqui desde a manhã, cultuando a Deus, orando, louvando, fazendo dinâmicas de grupo, crescendo espiritualmente. Eu tive de manhã lá desde as 8 da manhã até quase uma e meia da tarde com os irmãos da Vila Mirim. Fui lá para o Tupiri, nossos irmãos estão reunidos lá também, em 10 horas de jejum e oração. E agora viemos para cá para estar com vocês, para dar continuidade e chegarmos ao fechamento de toda essa celebração dessas 10 horas de jejum. Nós já começamos os 10 dias de oração na quinta-feira, já estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo, já estudamos ali também sobre as promessas do Espírito Santo, hoje sobre os frutos do Espírito Santo, e amanhã vamos continuar estudando sobre essa pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo. E neste preparo para a ceia, eu não poderia falar de outra coisa senão do Espírito Santo também. E por isso eu convidaria vocês nesse momento a abrir a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 25, e nós temos aqui a parábola das 10 virgens. Você pode encontrar a passagem aí, Mateus capítulo 25. O texto diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Irmãos, quando nós olhamos aqui para o Evangelho de Mateus, capítulo 25, está logo depois do capítulo 24, como é já de se imaginar. Mas o capítulo 24, ele traz o tema dos sinais da volta de Jesus Cristo. E aí no finalzinho do capítulo 24 e o capítulo 25, você vai encontrar 5 parábolas. E todas essas parábolas, elas têm que ver com o nosso preparo para a volta de Jesus Cristo. A parábola da figueira e a parábola do servo bom e mau falam da importância desse preparo, para não sermos achados em falta. A parábola dos talentos fala da importância de cuidarmos dos nossos recursos enquanto Jesus não volta e aplicar esses recursos de forma correta também na nossa vida e na obra de Deus. A última parábola do grande julgamento fala da separação dos bodes e ovelhas. E no centro delas, nós temos então a parábola das 10 virgens, que tem como foco alertar a igreja que num tempo de dormência, a igreja precisa despertar e precisa vigiar, porque Jesus Cristo está voltando. E é uma bênção que Jesus Cristo esteja voltando, sim ou não? É uma bênção que ele esteja voltando, mas nós precisamos estar preparados para esse encontro. E essa parábola ela é contada num contexto de casamento. No mundo antigo, irmãos, os casamentos não eram como são hoje nos nossos dias. Casamento no mundo antigo, pelo menos, tinha 3 partes. Primeiro, os pais da noiva e os pais do noivo se reuniam e assinavam um contrato de casamento. O segundo passo era o noivado, que acontecia na casa dos pais da noiva.
E ali os contratantes iam ali para agora fazer as suas promessas ali, diante das pessoas, das testemunhas que estavam ali, e o noivo aproveitava a ocasião para trazer um presente para a noiva. E o terceiro ponto do casamento, o terceiro passo agora, depois de alguns dias, o noivo saía da sua casa com seus amigos, uma comitiva, e ia até a casa da noiva, aonde ela estava lá com as suas amigas virgens também, esperando para que quando o noivo chegasse, pegasse a noiva, e agora eles fizessem uma grande procissão para a casa do noivo, onde teria as festas de casamento e no final a consumação do casamento. Tendo em vista uma cena de casamento como essa, Jesus conta a parábola das 10 virgens. E ele vai comparar agora o reino dos céus a esta cerimônia de casamento, aonde as virgens representam a igreja, o noivo é representado por Cristo, as bodas é o casamento de Cristo com essa igreja, a lâmpada representa a palavra de Deus e o óleo representa a pessoa do Espírito Santo. E tendo isso em mente, eu gostaria de considerar 3 coisas com vocês nos minutos que nós temos aqui. 3 lições dessa parábola, irmãos. Parábola que é uma advertência para você e para mim. Parábola que nos desperta para olhar para o tempo que estamos vivendo. E esse tempo aponta que está muito perto de Jesus Cristo voltar. Os sinais estão se cumprindo. O mundo está indo cada vez de mal a pior. As igrejas, irmãos, pasmem, cada dia que passa perdem mais jovens. Se você olhar a igreja 40 anos atrás, a grande massa da igreja era a juventude. Hoje, a grande massa da igreja são pessoas com mais de 40 anos de idade. E os jovens estão evadindo-se das igrejas. O tempo do fim, ele é marcado por apostasia. O tempo do fim é marcado por dias difíceis, irmãos. E nesses dias difíceis, a parábola mostra para você e para mim que a igreja passa por um estado de dormência. E por conta desse estado de dormência, Jesus Cristo contou essa parábola para despertar a mim e a você, a nós, na nossa geração. E 3 lições eu gostaria de tirar dessa parábola para nós. A primeira delas é que aparência não define preparo. Vocês estão vendo minha aparência hoje aqui? Vou até ficar aqui um pouquinho mais na frente. Diga, irmãos, isso é aparência de crente ou não é? Se não for crente, é político. Se não for político, é advogado, né? Assim, isso é aparência de crente. Mas, irmãos, aparência não significa preparo. Eu posso estar aqui com sapato engraxado, com calça social, camisa, gravata, uma aparência de crente, mas totalmente despreparado para a volta de Jesus Cristo. E era o que estava acontecendo com essas meninas aqui na parábola também. Se você olhar para elas, eram 10 virgens. A ideia de serem 10 virgens na parábola tem um sentido que o comentário bíblico adventista diz o seguinte: todas elas tinham uma fé pura. A virgindade aqui não é uma virgindade física na parábola. A virgindade aqui é uma pureza doutrinária. Elas eram puras nas suas crenças. Elas acreditavam na volta de Jesus. Elas queriam ver o noivo vir. Elas tinham as lamparinas, que é a palavra de Deus. Só que elas não tinham preparo. Elas tinham tudo. Eram membros da igreja, tinham o nome no hall de membros da igreja, frequentavam a igreja, tinham uma fé pura, esperavam a vinda de Jesus, cantavam, louvavam, lideravam, pregavam, mas elas não tinham o Espírito Santo de Deus. Elas não buscaram o Espírito Santo como deveria buscar. E na vinda do noivo, elas foram, irmãos, achadas em falta. Veja, o texto diz que todas eram puras, todas tinham lâmpadas, todas saíram ao encontro do noivo, todas dormiram, mas nem todas estavam preparadas. Queridos, preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora, principalmente nossos líderes. Nós podemos ter cargos na igreja, mas estarmos vazios do Espírito Santo, sem nenhum óleo. Nós podemos, irmãos, pregar e estarmos vazios de Deus. Nós podemos, irmãos, liderar ministérios e não ter nenhuma intimidade com Deus. Tem pessoas que se sustentam em ministérios pelas habilidades que têm. Tem uma habilidade natural, nasceu com habilidade para falar, tem eloquência, tem facilidade de se relacionar, mas muitas vezes está vazio do Espírito Santo. E é sobre isso que a parábola fala.
Pessoas que declaram que creem em Cristo, vestem-se como cristão, falam como cristão, andam como cristão, mas no fundo, não tem Cristo. Veja que no final da parábola Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Essa expressão foi tirada lá de Mateus capítulo 7. No finalzinho, quando ele diz que nos últimos dias, muitos vão dizer: mas Senhor, no seu nome nós profetizamos, no seu nome nós expulsamos demônios, fizemos milagres. E Jesus vai dizer o que para eles? Eu não vos conheço, porque vocês praticam a iniquidade. Aqui, irmãos, é um grupo de pessoas que aparentemente são fiéis, mas a aparência não é sinônimo de preparo. A nossa aparência é importante? É. Afinal de contas, se eu chegasse de camisa regata e bermuda para pregar para vocês, vocês não iam prestar atenção em nada do que eu estou falando, mas na minha roupa. Mas, irmãos, o preparo precede a aparência. Primeiro o preparo, depois a aparência. A aparência precisa ser fruto do preparo, e não uma maquiagem de preparação, como se estivéssemos, e no fundo não estamos. E quando eu prego isso aqui para vocês, irmãos, eu prego para mim, porque como pastor, essa advertência é primeiramente para mim, que vivo da pregação do Evangelho, e que preciso viver antes de pregar, que preciso amar mais o Deus da obra do que a obra de Deus. Tem pessoas, irmãos, que amam a obra de Deus, amam ser ali diretores de igreja, amam cantar na igreja, amam liderar a igreja, amam recepcionar na igreja, só que não sabemos como, mas de alguma forma a pessoa é capaz de amar as coisas de Deus e não amar a Deus. Isto é um absurdo, mas é realidade. Por isso que a primeira lição dessa parábola é a seguinte: aparência não é sinônimo de preparo. Jesus está voltando, e tanto quanto a nossa aparência deve ser a nossa intimidade com Deus e a busca pelo batismo do Espírito Santo. Segundo aspecto que eu gostaria de destacar com vocês é que preparo não se empresta. Mateus 25:4 diz: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E aí você vai ver mais para frente, queridos, que as que não tinham azeite pediram para as que tinham. E aí as que tinham disseram: nós não vamos dar. Parece até uma atitude egoísta, não parece? É só compartilhar, dá um pouquinho do azeite. Mas por que elas não podiam compartilhar? No livro Desejar de Todas as Nações, Ellen White vai dizer o seguinte: que essas mulheres estavam cheias do Espírito Santo, simbolizando pessoas cheias do Espírito Santo, não podiam transferir o Espírito Santo para outras. Por quê? O Espírito Santo é que nos usa, não somos nós que usamos ele. É o Espírito Santo que rege a nossa vida, não é nós que regemos a vida do Espírito Santo. Sendo assim, o Espírito Santo vem fazer uma obra de regeneração de caráter, de mudança de caráter. E quando o caráter do Daniel é mudado, ele não pode transferir o caráter dele para mim. Eu preciso ter a experiência que ele teve, mas eu não posso ter a experiência dele, que é pessoal. Então, lá na sua casa, não se contente se o seu marido ora, mas você não ora. Não se contente se o seu filho estuda a Bíblia, mas você não estuda. Não, é comunhão individual. É cada um enchendo ali sua lamparina com óleo. E depois faz aquele culto familiar, todo mundo junto. Mas não dá para esperar, irmãos, que pai transfira fé para filho. Não dá para imaginar que mãe transmita batismo do Espírito Santo para os seus filhos. A gente tem que ensinar o caminho, mas deixar eles terem a experiência deles com Deus. Porque, irmãos, preparação para a volta de Jesus não se transfere. Eu posso estimular, posso incentivar, posso motivar, mas não tem como eu transferir minha preparação para o Prudêncio transferir para... Não tem como. É uma busca individual. E é por isso que essas 5 meninas na parábola ficaram de fora das bodas. Por quê? Não se prepararam individualmente e acharam que a outra poderia emprestar o caráter para ela nessa hora. Quem pensa que pode emprestar caráter na última hora, irmãos, a porta estará fechada. Então, primeira lição dessa tarde: preparação não é sinônimo de aparência. Segundo, preparação não se empresta. E terceiro ponto: há um limite para a preparação. Veja comigo o versículo 10. O versículo 10, ele diz exatamente assim:
E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Essa expressão aqui, fechou-se a porta na parábola, ela remete a um conceito, a uma ideia que já começa lá no livro de Gênesis. Quando diz, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Essa palavra é expressa por Jeremias quando ele diz, passou a cega, findou o verão, e eu não estou salvo. Essa palavra é expressa no Apocalipse quando diz, o santuário encheu-se de fumaça, e não havia mais intercessão ali. A essa expressão nós chamamos de fechamento da porta da graça. Hoje ainda existe graça. Hoje você tem palavra de Deus, irmãos. E você pode ter o óleo do Espírito para compreender a palavra, e viver a palavra, e praticar a palavra, e pregar a palavra com poder. Mas chegará o dia que as pessoas andarão de mar a mar procurando a palavra e não acharão. E não é porque não vai ter Bíblia. É porque não vai ter o Espírito que faz entender a Bíblia. O Espírito já não será mais acessado, porque foi rejeitado. E de tanto ser rejeitado, será retirado da vida dessas pessoas. Como foi retirado da vida dessas 5 meninas. Essa parábola representa a igreja de Deus, queridos. Na igreja de Deus, há pessoas buscando o Espírito Santo. Na igreja de Deus, há pessoas vivendo apenas de aparência. Na igreja de Deus, há pessoas se consagrando todos os dias. Na igreja de Deus, há pessoas tentando emprestar a consagração do outro. Na igreja de Deus, há pessoas se preparando porque vê que a volta de Jesus está mais perto do que quando no princípio aceitamos essa fé. Mas na igreja de Deus, há pessoas, irmãos, que estão adiando a sua entrega. Hoje nós estamos numa cerimônia de ceia do Senhor, irmãos. E a cerimônia de ceia do Senhor é exatamente a cerimônia que nos motiva a entender que Jesus está perto de voltar e que nós não podemos adiar o nosso preparo. Nós não podemos adiar a reforma da nossa vida. Não podemos adiar a busca por um reavivamento espiritual. Não podemos viver adiando nossas decisões. Às vezes, alguém te chateou, te magoou. Não espere essa mágoa crescer e virar um câncer, irmãos, que destrói sua vida espiritual. Resolva. Às vezes você precisa liberar perdão. Libere hoje, por que deixar para amanhã? Resolva hoje, não vai te ajudar em nada adiar essa decisão. Irmãos, a porta está se fechando. E nós não podemos brincar com o pecado. Afinal de contas, chegará o tempo em que não haverá mais tempo. E quando chegar o tempo em que não haverá mais tempo, talvez a gente bata na porta e diga, como os antediluvianos disseram, abra Noé para nós. Talvez a gente diga como as noivas, aqui as virgens disseram, abre a porta para nós, noivo. E a única coisa que podemos ouvir do noivo é, eu não conheço vocês. E eu não conheço vocês não é porque eu não conheço de fato. Eu não conheço vocês porque vocês não quiseram me conhecer. Vocês até conheceram minhas coisas, conheceram minha igreja, conheceram minhas estruturas espirituais, conheceram as estruturas organizacionais da igreja, até me louvaram, fizeram milagres em meu nome, mas nunca tiveram um relacionamento profundo que eu gostaria de ter com vocês. E aí ele diz, eu não vos conheço. A volta de Jesus, irmãos, não será anunciada com aviso prévio. A volta de Jesus já foi anunciada antes mesmo dele subir ao céu. Ele já anunciou que virá. E ele virá. E não tardará. E o justo viverá pela fé e cheio do Espírito Santo. Santificado pelo Espírito Santo. Aguardando o dia da glorificação. Nesse momento, você e eu temos a oportunidade de tomar uma decisão ao lado de Jesus. De renovar nosso compromisso de fé. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, escolha hoje Jesus na sua vida. Mas para vocês que já entregaram a vida a Jesus em algum momento, esse é o momento do renovo. É o momento de entregar novamente. É o momento de abrir mão de coisas que te dá prazer, mas está contra a vontade de Deus. É o momento de abrir mão de coisas que está te mantendo num pedestal de orgulho para que você desça e se rebaixe. Porque aqueles que são rebaixados são levantados por Jesus Cristo. São exaltados por Ele.
E você tem a oportunidade de fazer isso. Saindo daqui para lavar os pés, daqui a pouco eu vou orar com vocês para vocês fazerem isso. Vá lá. E enquanto você lava os pés, fale: Senhor, eu quero ser batizado pelo seu Espírito. Senhor, eu quero o Espírito que me convence dos meus pecados. Eu quero o Espírito que dá fruto, como vocês estudaram aqui hoje. Eu quero o Espírito que me dá poder para pregar. Porque quando Jesus voltar, eu quero ter palavra, mas eu também quero ter óleo. Eu quero ter lamparina, mas eu quero ter óleo. Eu quero ter Bíblia, mas eu quero ter o Espírito Santo de Deus comigo também. Porque sem Ele, irmãos, estaremos perdidos. Porque Ele é a própria presença de Deus conosco nesse momento. Eu quero te convidar nesse momento para fechar os olhos e orar. E em seguida você será dirigido então para o lava-pés. E depois vocês voltam para cá. Vocês vão lá para o lava-pés. Ao lavar os pés, os homens vão lavar os pés dos homens, as mulheres das mulheres, e os casais casados poderão lavar entre si os pés. Os diáconos e diaconisas vão orientar vocês. Depois de lavar os pés, ore com essa pessoa. Se precisar confessar alguma coisa, faça isso, é um momento para isso. Você pode fazer isso em qualquer outro momento, mas esse é o que a igreja prepara para te ajudar, para te impulsionar nisso. E depois volta para cá, para juntos, lavados pelo sangue do Cordeiro, purificados pelo Espírito de Deus, comermos do pão e bebermos do vinho. Vamos orar? Pai nosso que está no céu, nesse momento nós pedimos que o Senhor tire de nós, da nossa mente, do nosso meio, todas as desinteligências. Que o Senhor sare o nosso coração, Pai. Tire o coração de pedra e nos dê um coração de carne. E nos faça, Pai, se interessar mais pelo Senhor. Nós estamos num dia de jejum, Pai. 10 horas de jejum. E jejum é a manifestação da fome que nós temos do Senhor. Que nós queremos o Senhor na nossa vida. Por isso que abrimos mão de comer hoje a nossa comida rotineira, Pai. Para poder receber o Senhor na nossa vida. E que ninguém saia daqui vazio, Pai. Nem eu e nem ninguém saia daqui vazio. Mas que saiamos daqui tendo a certeza que tivemos um encontro contigo e que renovamos nosso compromisso de fé com nossos irmãos. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de você sair, só uma explicação. A Igreja Adventista pratica a ceia aberta. Nós não excluímos ninguém da ceia do Senhor. A única condição é que você tenha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a mesa e a ceia são para pecadores como eu e você, que apesar de falharmos, inclinamos nosso coração em arrependimento e buscamos a graça e a misericórdia do Senhor. Amém? Nesse instante, vocês podem ir se dirigindo, então. Eu vou pedir assim para sair um pouquinho mais de forma ordenada. Vamos pedir para os casais irem primeiro, aqueles que vão lavar os pés em casais, vão se dirigindo ali. Ok? Perfeito, porque fica fácil de destacar. Tá bom. Aqueles que vão lavar os pés em casal, vamos se dirigindo ali nesse momento. As mulheres que vão lavar os pés de outras mulheres podem já se dirigir ali. Ok?
E na sequência já podem vir os homens que vão lavar os pés de outros homens também. Podem entrar na fila aí. Lave os pés, ore com essa pessoa e retorne aqui para participarmos juntos aqui da mesa do Senhor.
se acomodavam naquela sala em Jerusalém, o céu inteiro observava. Anjos sabiam o que estava para acontecer, e o inferno também sabia o que estava para acontecer. Era a última refeição antes do Getsêmani, a última conversa antes da traição, o último cântico antes da prisão. E mesmo sabendo de tudo isso, Jesus escolheu a mesa. Ele não escolhe um trono, ele não escolhe um tribunal, ele não escolhe um exército, ele escolhe comunhão. Ele parte o pão, ele oferece o cálice, ele lava os pés. A mesa da última ceia não foi apenas uma refeição. A mesa da última ceia foi uma declaração. A declaração de amor, uma declaração de entrega, uma declaração de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Hoje, enquanto essa mesa é preparada diante de nós aqui, irmãos, nós não estamos apenas repetindo um ritual. Nós estamos entrando na mesma história. A mesma graça que encheu aquele cenáculo está disponível para você e para mim aqui também. O mesmo Cristo que partiu o pão está presente aqui, através do Espírito Santo. Ele tem prazer especial em estar nesse tipo de encontro com seus filhos. A mesma promessa foi feita naquela noite e ecoa até hoje. Fazer isso em memória de mim, ele disse. E enquanto a mesa vai sendo completada, que o nosso coração também seja preparado. Porque naquela noite, em Jerusalém, não foi apenas a mesa que foi arrumada, foi o plano da salvação que foi revelado. E hoje, o plano da salvação é revelado para você e para mim, através destes símbolos que foram colocados aqui, para juntos encerrarmos as nossas 10 horas de jejum e oração, comendo, mas não uma refeição comum. Comendo, não aquela janta maravilhosa que você espera na sua casa, mas comendo o alimento mais precioso que o céu nos proporcionou. O símbolo do corpo de Cristo e o símbolo do sangue de Jesus Cristo. O pão e o vinho. E que ao participarmos disso, o impacto seja profundo. Que não seja apenas a repetição de um ritual que trimestralmente nós realizamos na nossa igreja, mas que seja um encontro real e verdadeiro com Cristo. Para que eu e você saiamos daqui com as nossas lâmpadas acesas, cheias do Espírito Santo, compreendendo e vivendo a palavra de Deus. Amém? Nesse instante, eu quero convidar aqui para fazer parte comigo da mesa o pastor Thomas e todo o nosso grupo do ancianato da igreja. Podem vir aqui nesse momento, adentrar aqui, para poder compor esta plataforma. E junto comigo, nós aqui do ancianato da igreja, vamos compartilhar com vocês o pão e o vinho que vem da parte do Senhor, como um símbolo dele. Peço à igreja que nesse momento fiquem de pé, para a gente fazer uma oração. Querido Santo Espírito, nesse momento que vamos iniciar essa cerimônia, que o Senhor conduza tudo que está sendo feito aqui, como o Senhor já veio conduzindo desde as primeiras horas, que tudo que nós fizermos, tudo que for apresentado, que possamos lembrar qual é o objetivo de tudo aqui, Senhor. Qual é o objetivo do pão, qual é o objetivo do vinho, e que nós possamos nos aproximar mais de Ti a cada momento que estamos aqui, Senhor. Santo Espírito, conduza toda a cerimônia, principalmente levando o pastor aí na sabedoria, para que as palavras venham tocar o nosso coração. É em nome de Jesus que pedimos. Amém.
Sejam todos bem-vindos à Ceia do Senhor. Vamos continuar em pé e vamos cantar o hino, A Ceia do Senhor. Irmãos, nos acheguemos junto à mesa do Senhor. Esta é a Santa Ceia, memorial do eterno amor. Os emblemas que hoje temos simbolizam redenção. Hoje Deus, o sacrifício, limpa o mal e traz perdão. Nosso mal e vil pecado trouxe dor e perdição, mas de Deus o amor profundo nos livrou da escravidão. Ao pensarmos que esta ceia lembra a morte de Jesus, vemos sim a nossa culpa, morto foi por nós na cruz. Tudo enfim de rude Cristo, nessa cruz desfeito está. Para nós somente existe paz em Deus que durará. Damos graças e louvores, homenagens ao Senhor. Temos fé em sua vinda, seu real e eterno Nesse momento, eu convido as diaconisas responsáveis para poder descobrir a mesa para nós nesse momento. Vocês podem permanecer em pé para a leitura, ok? Posso ler? Eu leio, uma boa tarde a todos. Eu leio 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Irmãos, com esses pensamentos, vamos ficar de joelhos para orarmos pelo pão. Senhor Deus está no céu, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de, aqui na Tua casa, celebrarmos essa Santa Ceia e lembrarmos, Senhor, do Teu corpo, através do simbolismo do pão, e deixarmos, Senhor, todos os nossos pecados de lado e aproveitar este momento para purificarmos a nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar, nos livrar do mal. Continue conosco durante essa cerimônia, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, convidamos a todos a ficarem em pé, aqueles que vão participar da ceia do Senhor. E as diaconisas que vão fazer a entrega dos pães, podem se dirigir aqui. Pode entregar. Enquanto elas entregam, nós teremos um louvor a Deus. Ao você receber o pão, você segura, se assenta e aguarde para participarmos todos juntos.
Dá para o meu marido. Com malfeitores morreu por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu, sem ver bondade, chorou, foi o meu pecado que ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar da cruz. Jesus tomou meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar, morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu, foi por minha culpa que Jesus a vida deu. Ele foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu, sem ver bondade, chorou, foi o meu pecado que ele carregou, foi esmagado por querer
vestirá, tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais, jamais existirá. Tomou pra sempre, pra sempre o meu. E o teu Queridos, todos aqueles que desejam participar da ceia, receber o pão, se tem alguém que deseja participar da ceia e não receber o pão, levante a mão e nós vamos fazer o pão chegar aí para você. Tem alguém que não recebeu e precisa receber? Levante a mão. Se não houver, ok. Então, nesse momento, em oração, lembrando tudo que Cristo fez por você na cruz do Calvário, tendo seu corpo moído na cruz por nossos pecados, que possamos, em atitude de oração, participarmos todos juntos do pão. Amém. Nesse momento, convidamos a todos a ficarem em pé para a leitura do texto bíblico. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Convido a todos aqueles que puderem, vamos ficar de joelhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor porque estamos aqui de joelhos para louvar e engrandecer o seu santo nome. E aqui está seu povo nesta tarde, participando dessa santa ceia e reconhecendo que só o Senhor é digno de adoração. Ao nós participarmos desse emblema, ao pendurado na cruz, o Senhor derramou o sangue para cada um de nós, para que nós possamos sentir o prazer que temos um Salvador para morar contigo nas mansões celestiais. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado. Permaneça com cada um de nós, que nós possamos reconhecer que somos pecador, mas até reconhecendo que através do seu sangue nós somos lavados e pela sua misericórdia nós somos sarados, Senhor. Fique conosco, agradecemos tudo isso no nome dele, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, convidamos todos aqueles que vão participar da ceia a ficarem em pé. Os diáconos responsáveis, então, pela entrega do vinho já podem se posicionar aqui para receber. Você me ajuda a entregar para eles? E enquanto eles distribuem, nós teremos um louvor a Deus, e você, ao receber o seu cálice, segura, se assenta para participarmos todos juntos.
difícil cantar. Na cidade de Jerusalém, há muito tempo atrás, no Calvário estava Cristo para dar-nos a salvação. Trouxe amor que só Ele pode dar, e eu só causei a dor. Me ensinou como viver, eu só o fiz sofrer. E não quero ficar, não quero pagar. Sem palavras tomou sua cruz e até o Calvário sua jornada chegou ao fim. Por mim, por ti foi a redenção. E eu culpada sou. Eu causei a dor. Sofreu por
Agora, mais uma vez, em reverência, e lembrando do que Cristo fez por você e por mim na cruz do Calvário, vamos todos participar em oração, tomando o puro suco da uva. Amém. Queridos, nós estamos agora chegando ao final aqui da nossa cerimônia. Eu já vou cobrir aqui esses emblemas. Vou pedir para as diaconisas também já se prepararem para vir cobrir novamente a mesa aqui, nesse final. Mas, embora estejamos chegando no final, a cerimônia ainda não acabou. Nós temos aqui uma parte final que vai envolver a todos nós nesse momento. Eu quero pedir aqui a ajuda das diaconisas com isso. Podem já cobrir a mesa aqui. Nesse momento, cada um de vocês vai receber uma lembrancinha aqui dessas 10 horas de jejum e oração e da ceia do Senhor. Cada um aqui receberá uma lamparina nesse momento. Mas nós vamos fazer uma atividade com ela aqui, tá bom? Vai acontecer uma atividade nesse final agora. Cada um de vocês vão receber uma lamparina. Minha lamparina será acesa aqui. Eu vou acender as lamparinas dos anciãos e anciã aqui presentes. Vou pedir a ajuda de vocês, do ancianato, que possa acender de todos os líderes ali. E depois toda a liderança com o ancianato vai acender, então, as lamparinas de toda a igreja. Tá bom? Nós vamos passando ali. Afinal de contas, irmãos, como nós vimos na mensagem de hoje, nós não podemos passar para o outro o Espírito Santo. Nós não podemos passar nosso caráter e a nossa experiência. Mas nós podemos passar a chama do Evangelho que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Aí só espera um pouquinho para ver se eu conseguir acender. Vamos ver se vai dar para acender. Tá. Nesse momento, simbolicamente, eu estou passando aqui a chama que vibra no meu coração, para que vibre também no coração de cada ancião e anciã aqui da nossa igreja. O Espírito Santo, cada um tem na medida que Deus dá e a pessoa busca. Mas o entusiasmo que o Espírito Santo coloca no nosso coração, nós podemos compartilhar com as outras pessoas, que é o Evangelho. A chama do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz, primeiro do judeu, depois do grego, e assim vai passando, um por um. Eu preciso de uma para mim. Obrigado. Tem mais lamparina? Isso, deixa eu acender isso aqui. A gente acendeu isso aqui, tá aceso aqui. Consegue pegar? Apagou a vela do passo. Capaz de se
Nesse momento, peço que os anciãos agora se levantem, a nossa anciã Emília, e possa então acender a chama na vida de cada líder da nossa igreja. E líder, assim que for acesa a sua chama, você já pode ir se dirigindo para a congregação e acendendo a chama dos nossos irmãos também. Na parábola das 10 virgens, todas aquelas meninas eram virgens, todas tinham lamparina, todas aguardavam o noivo, todas adormeceram. Mas havia uma diferença invisível, que era a questão do óleo. A diferença não estava na aparência, não estava na posição, a diferença não estava no discurso. A diferença estava na reserva. A diferença estava no interior. A diferença estava na comunhão. A lamparina, ela representa a palavra de Deus. O óleo representa o Espírito Santo. A chama representa uma fé viva. E hoje participamos do pão e participamos do cálice. Hoje renovamos, irmãos, a nossa aliança com Cristo. Mas a pergunta que permanece: e quando o noivo vier? Haverá óleo suficiente em nós quando o noivo vier? A maior tragédia da parábola, irmãos, não foi o sono das virgens, porque todas dormiram. Todas adormeceram. A maior tragédia da parábola foi a falta de preparo, irmãos. Um detalhe mais sério: as prudentes não puderam transferir o óleo. Por quê? Porque salvação é algo pessoal. Comunhão é algo individual. Preparação é algo intransferível, meus queridos irmãos. Mas há algo que pode ser compartilhado. E o que pode ser compartilhado? A chama. Essa chama não é minha. Essa chama não pertence a nenhum pastor. Essa chama não pertence a nenhum cargo. Ela representa a presença do Espírito de Deus. Foi essa chama que ardeu no cenáculo. Foi essa chama que desceu no Pentecoste. Foi essa chama que sustentou a igreja ao longo dos séculos. E hoje, essa chama precisa continuar acesa. Os anciãos que ascenderam dos líderes, vocês foram chamados para vigiar pela casa de Deus. Se a chama de vocês, anciãos, se apaga, muitos tropeçam na escuridão. Líderes de ministério, só existe sentido no seu ministério se houver o fogo no altar. Atividade sem óleo produz fumaça, mas fogo com óleo produz luz. Igreja, a parábola não termina na sala do banquete, ela termina no lado de fora, com uma porta fechada. Ainda há tempo, ainda há óleo disponível, ainda há graça abundante, mas a meia-noite se aproxima, e quando o clamor ecoar, aí vem o noivo. Não será tempo de buscar azeite, será tempo de entrar. Ellen White escreve: a classe representada pelas virgens prudentes não é formada por aqueles apenas que professam a fé,
mas por aqueles que possuem o Espírito. Hoje, irmãos, não saímos apenas com uma chama na mão, mas saímos com uma responsabilidade no coração. Que esta igreja não seja conhecida apenas pela doutrina, mas pelo fogo, não só pela organização, mas pela unção, não apenas por esperar o noivo, mas por estar pronta para ele, e que a nossa chama permaneça acesa, que nosso azeite seja renovado diariamente, e que a nossa vida declare: Maranata, vem Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé agora e nós vamos terminar com o hino. Nós vamos louvar a Deus. Eu estou aguardando a Emília chegar aqui. Vamos louvar ao Senhor com um hino bastante conhecido. Acredito que quase todos aqui conheçam. Não tardará. Nosso Senhor Jesus logo vai voltar. Amém. Se a sua chama se apagar, Não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, não tardará. Cristo irá Queridos irmãos, nesse momento, antes da nossa oração final,
Eu vou falar algumas palavras, o pastor Thomas também tem algo ali, mas eu quero deixar aqui as palavras de agradecimento aqui a toda a liderança da nossa igreja, ao empenho aí do Ministério da Mulher, através daquele que esteve liderando todo este movimento, organizando e dirigindo esse movimento de 10 horas de jejum e oração. Nós estamos chegando ao final de momentos profundos de oração, de reflexão, de busca pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que essa busca pelo Espírito Santo, ela vai fazer toda a diferença no decorrer do ano na nossa congregação. E ao compartilhar a nossa chama com a pessoa que estava do nosso lado, eu com o Ancionato com a liderança com vocês, e talvez até você com outra pessoa aí também, isso é um símbolo da nossa unidade como cristãos. Todos nós estamos firmados no mesmo propósito, que é o propósito de crer em Cristo, de se preparar para a volta de Cristo e de nos unirmos para evangelizarmos este mundo, para que as pessoas estejam preparadas para a volta de Cristo. Pregando o Evangelho para que se complete o número dos salvos e Jesus Cristo possa voltar. Porque quando nós ouvirmos o clamor, eis aí o noivo, ainda que estejamos um pouco que sonolentos, ao nos despertarmos com esse clamor, a nossa chama estará acesa, o Espírito estará em nós, e o noivo fechará a porta, mas nós estaremos dentro. E então será só um instante para desfrutarmos de toda a eternidade. Obrigado a todos vocês que participaram, que vieram aqui a esta linda cerimônia. Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Você está com uma lâmpada na mão? Eu quero ler para você Isaías 60, verso 1 e verso 2, que diz assim: Levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai crescendo sobre ti. E o verso 2 fala por que você tem essa luz. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, sobre você e sobre nós, sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. E isso nada mais é do que um prenúncio. E Apocalipse 19, versos 7, 8 e 9, diz assim: Regozijemo-nos e exaltemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Que essa seja a tua vestimenta e a minha depois dessa santa ceia. E o verso 9 diz: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Que Deus te abençoe e que o crescimento espiritual de cada um de nós seja visível, não para que a gente possa dizer, estou crescendo, mas para que o nome de Cristo seja glorificado cada momento na tua vida e na minha. Amém, pastor Thomas. Eu também não posso deixar de agradecer a irmã Lacilda aqui pelo preparo de toda essa mesa e também das nossas lamparinas também. Essa lamparina que está na sua mão foi ela que confeccionou aí durante a semana também. Que você leve isso como um símbolo também da nossa unidade como cristãos, mas da chama do Espírito Santo, que deve vibrar no nosso coração e aquecer o nosso coração cada dia. Eu vou orar nesse momento, e quando eu orar, em algum momento eu vou pedir aqui para que o ancianato da igreja, juntamente com o pastor Thomas, levantemos as mãos, a destra da comunhão, como um símbolo da bênção do Espírito Santo sobre toda essa congregação. Ao terminar tudo isso, você poderá encerrar o seu jejum conosco aqui também. Tem algo preparado, você só se assente depois da oração, porque aí os organizadores vão direcionar vocês ali no momento certo de se dirigir para a nossa refeição. Vamos orar? Fechar os nossos olhos e falar com Deus? Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos por tudo que aconteceu aqui, não só aqui, mas em todo o nosso distrito, todo esse Brasil, essa América do Sul, aonde nossos irmãos nos 4 cantos separaram tempo para jejuar e orar, para buscar o Senhor de todo o coração. E depois de estarmos na presença do Senhor e recebermos ricas bênçãos nesse dia,
Nós queremos confirmá-la neste momento, Pai, lembrando-nos da bênção sacerdotal de Arão. E nesse momento, nossos anciãos, pastor Thomas, levantamos as nossas mãos para abençoar essa congregação com aquela bênção que dizia: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Uma feliz semana para todos vocês. Dê um abraço a quem está do seu lado. Desejo uma feliz semana. Sem queimar a pessoa com tanta chama. Tá bom? E se assente. É verdade. Você se assente, tá bom? Para aguardar aqui as orientações sobre a nossa refeição. Muito obrigado. Deus abençoe muito vocês.